Olha aí o cheirinho. Café. De verdade, viu? Coloca aqui. Tem um amigo nosso que está dizendo que isso aqui não existe não, o café não tem não. Estão mostrando que tem café de verdade. Alô, Cláudio Tavares. Isso aqui é para você. Deixa eu botar aqui para os nossos convidados. Também tem para o Cleiton, Café tem para o Clécio, tem para todo mundo. Breno. O café de Dona Ivete. Esse café é uma delícia, viu? Tem muita gente querendo aí, tem que guardar. É o café mais conhecido na TV, Zona Sul. Na Zona Sul do Recife. Esse é. Aí o pessoal pergunta, que café é esse? Tá chegando a hora da gente revelar o café. Daqui a pouco a gente vai revelar isso aí. Tá muito pertinho. Bom, Tiago, o café aprovou, não? Pronto, então vamos lá. Então, para a gente continuar com o nosso papo do café, pegando esse modo que eu te falei, a importância do auxiliar técnico hoje. Você que foi auxiliar técnico deve ter aprendido bastante, né? Principalmente, eu estava vendo aqui, Pedro Manta, Nereu Pinheiro. E aí, é legal. Fala um pouco dessa experiência como auxiliar técnico para depois saber quando é que o cara se sente preparado para assumir a posição de técnico de futebol. Primeiramente, você tem que entender a filosofia do que o técnico quer. Na hora que você assume uma condição de auxiliar técnico, você tem que exercer a sua função de auxiliar técnico. Então, é complementar aos treinos, é fazer a observação de adversário. Só, porque vê se está. Agora, eu acho que você, para cima, agora sim. Vamos lá. Primeiramente, é você ser fiel, escudeiro. Certo. Entendeu? Você acreditar no trabalho do cara, você tá por trás dele, blindar. Porque às vezes o jogador, o que acontece? O jogador às vezes não quer chegar direto no treinador. Então ele chega no auxiliar. Ele conversa com o auxiliar fica como uma peneira para evitar o confronto direto, o embate lá com o técnico. É importante. Hoje existe ainda outro cara fundamental que é o analista de desempenho hoje. Sim, é outra função também. Que é outra função hoje que antigamente era o auxiliar muito que fazia isso. Mandar um abraço para Fernando Alves, nosso bagaço. Né? Fernando Alves. Então hoje o analista de desempenho traz uma coisa mais mastigadazinha, passa pelo auxiliar, o auxiliar passa para o treinador e aí é a importância da comissão técnica estar bem engajada no trabalho. Nesse entrosamento, o treinador consulta muito também o auxiliar para pegar algum toque, alguma dificuldade que ele vê na escalação do time, numa definição de um jogador que vai estar no elenco? Muito. Além do mais, estão filmando até os treinos agora, né? Você pode preparar a sua equipe e o departamento lá de análise filmar os treinos para você ver onde é que você vai encaixar, qual é o encaixe que você vai fazer, qual é o tipo de marcação, qual é o tipo de sistema que você quer jogar. Entendeu? Então hoje é fundamental isso. Tá? Essa união da comissão técnica, né? Existe o departamento de fisiologia, existe o departamento técnico, existe o preparador de goleiro. Então existe uma comissão todinha, essa comissão. No final, o treinador vai botar o dedo, mas ele escuta. Hoje ele escuta mais do que antigamente. É como eu estava conversando com o Breno, quando ele, apesar do técnico querer, eu quero escalar o Thiago Farias, Aí chega o Breno que é fisiologista, diz, não, você não pode escalar ele porque ele pode correr o risco de ter uma contusão, que é aquele famoso CK alto, né? Depois dessa história desse CK, menino. Agora, mas como você falou, é um trabalho em conjunto, né? Apesar dele ser o cara que escala, mas ele tem que ouvir. Aí ele escuta o auxiliar, escuta o setor de fisiologia do clube, ele tem que escutar todo o contexto. Geralmente, quando acaba uma rodada, a próxima rodada, quando você chega para dar treino, a sua mesinha já está lá pronto, lá, uma relação de atletas que está disponível, com a quantidade de treino, com o volume, o que é que você precisa fazer, se você precisa aumentar a carga ou não, entendeu? Então, assim, hoje o departamento de fisiologia hoje é 60%. Me arrisco a dizer que é 60%. E os outros 40% é o trabalho do técnico, é o bom momento do time também, entendeu? O clube vive isso aí, essa atmosfera. Aqueles equipamentos que tem hoje em dia detecta até o futuro do cara. É verdade. E assim, eu acho importantíssimo que a pessoa pelo menos tenha um conhecimento da área de análise de desempenho. O Dudu, que é o nosso técnico do Sub-20, ele era analista de desempenho do futebol profissional. Né? Ele foi auxiliar de futebol profissional, já foi auxiliar do Sub-20, foi auxiliar do Sub-17, foi analista de desempenho e hoje é o técnico do Sub-20. Ele precisa, eu acho assim, o técnico ele precisa entender de tudo um pouco.
Ele precisa saber como é que você vai cobrar de determinada pessoa se ele não entende. Isso Então, aí que ele abordou eu é acho legal. isso. O cara tem que saber de tudo um pouco agora. Então, né? eu acho, lógico, ninguém sabe de tudo, Sim, mas sim. a gente pode buscar o aprendizado, pode buscar o conhecimento. Então, um cara que já foi auxiliar de futebol profissional, o cara já foi auxiliar das divisões de base, foi analista de desempenho. Então, qual é a chance de dar certo? É maior. Maior, muito maior. É maior. Então, assim, porque ele participou de várias partes. E já imaginou se o cara também fosse fisioterapeuta, se o cara já tivesse fisiologia, isso seria ideal. Você falou aí, Breno, a respeito de como é a busca, né, para trazer esses jogadores para começarem a estarem à disposição da base do Náutico. E os profissionais que vão trabalhar para a formação desses jogadores. Como é que é uma direção de futebol, no teu caso da base, como é que colhe, como é que faz uma seleção para trazer os melhores profissionais para trabalhar com essa garotada? Primeiro tem os currículos, né, que a gente sempre faz análise, depois a gente parte atrás das indicações de analisar aqueles currículos e ouvir as pessoas, né, porque a gente tem amigos em tantos outros clubes, então a gente procura informações, certo? E de repente a gente vai analisando, eu procuro fazer, eu não gosto dessa palavra, mas assim, o Náutico, no momento, a gente procura fazer um contrato de experiência, né? Como você entra numa empresa, você é contratado 3 meses de experiência, e aí, dando certo, a gente faz a efetivação e vai contratando e vai seguindo adiante. Então, é assim que eu tenho buscado fazer. E ouvindo sempre todo mundo, ouvindo o presidente, ouvindo a diretoria de futebol profissional, para que, eu acho assim, quantas mais pessoas tentam tomar decisão, eu acho que a probabilidade de erro é menor. Então, se eu escuto... E também a responsabilidade até divide-se também, né? Lógico, Cá pra nós, né? Ninguém vai dizer que vai culpar só o Breno, o Thiago vai culpar todo mundo, né? Porque é uma responsabilidade enorme. Exatamente. Agora também, se for os louros, todo mundo recebe os louros também, né? Lógico. E o mais é justo. por isso que eu procuro sempre falar em todas as pessoas, todos aqueles que contribuíram, que colaboraram. Às vezes a gente esquece um ou outro, mas eu procuro sempre, em todos os programas que eu participo, falar das pessoas e agradecer. Agradecer o apoio de tantas outras pessoas, de João Caldas, que é um grande alvirrubro, que sempre vai buscar bicho para o jogo. Então a gente tinha bicho para os jogos, inclusive do Sub-20. O Conselho Deliberativo também apoiou. Diógenes Braga também apoiou. Então, assim, tem muita gente apoiando as divisões de base, porque o futuro do clube é a divisão de base. A divisão de base é o futuro de qualquer clube. Vou aproveitar para mandar um abraço para o Diógenes, que é parceiraço. Na época que ele estava na diretoria de futebol, sempre ajudou a gente em todos os aspectos. Ele é o cara que... Ô, Thiago, voltando só um pouquinho, você foi técnico também da categoria de base. Administrar essa garotada é bem mais difícil que administrar jogador profissional, né? Do tipo, eu jogo muito mais bola que ele. E por que eu não estou complicado, escalando? administrar a garotada e administrar os pais também, né? Hoje em dia, né? É verdade. Hoje, quando se tem um clube feito Náutico, feito Sport, que tem uma estrutura de centro de treinamento, que é fechado, você consegue já dar uma diminuída nisso, entendeu? Assim, é o espelho, né? A garotada hoje de 15, 16 anos, tem jogador, dependendo do centro que ele tiver, ele já está recebendo salário alto. É verdade, entendeu? É verdade. Talvez aqui não ainda, mas você pega São Paulo, Bahia, Atlético Mineiro, Internacional. Aquele caso do menino do Flamengo, o Vinícius, o Vinícius Araújo, 16 anos já está vendido. Aqui na cabeça dele deve ser uma O Flamengo já recebeu, inclusive, a primeira parcela. Então você tem que administrar essas vaidades dos meninos que vê a imagem do ídolo na televisão e quer copiar. E aí tem exemplos bons e tem exemplos ruins. Outro foi que o Thiago Farias disse: eu estou preparado para ser técnico de futebol depois de ter passado uma experiência muito boa como auxiliar. Passando por estruturas ruins. Passando por um lugar que não tinha muita estrutura e que a gente tem que criar, tem que adaptar, tem que se unir, feito o Bueno falou. A gente procura soluções com os amigos, entendeu? Então, assim, nas dificuldades é que você consegue ver o bom profissional. Porque quando ele chegar num lugar que tenha estrutura, apoio, ele vai vingar. Então a gente passa, a gente escuta, a gente aprende, a gente vai ver treinos, a gente vai ver viagem, passa por outros colegas, conversa, olha e vai copiando um pouquinho de cada um e vai criando o seu também. Entendeu? Você tem que ter a sua cara, o time tem que ter a sua cara. Por mais que você leia, que você estude, que você participe de curso, existe uma identificação com a pessoa.
Entendeu? Então você vai jogar contra um treinador que você sabe que o cara é defensivo, que o cara não vai vir. Então na segunda divisão eu me confrontei várias vezes que eu sabia o estilo do cara. Então isso aí fica fácil pra gente. Quando a gente passa por um bocado de clubes no interior e vai conhecendo a característica de cada comandante, fica fácil para você enfrentar esse pessoal. Ô Thiago, o Brasil seria imbatível se fizesse uma junção da estrutura que se tem fora do país, na Europa, não que aqui não tem estrutura, várias equipes do futebol brasileiro têm estrutura, mas com a estrutura que a gente vê em clubes na Europa, como Barcelona, Bayern de Munique, Borussia, Real Madrid, se tivesse esse trabalho e tivesse a mão de obra, né, que a gente tem aqui no Brasil, a mão de obra não, né, a peça, né, o jogador, na acepção da palavra, realmente, se tivesse a junção com essa estrutura que tem lá fora, o Brasil seria um país imbatível no futebol? Após a Copa do Mundo, chegou-se a questionar a qualidade do jogador brasileiro, a qualidade do treinador brasileiro. Verdade. Existe qualidade e existe trabalho. Ventilaram aí, trazer até um técnico de fora para a seleção. Tentaram trazer Guardiola para a seleção brasileira. Exatamente. Era até sonho dele vir para cá. O que é que acontece? Nós temos que ver qual a estrutura de trabalho que o cara tem. Qual a estrutura de trabalho que as divisões de base têm. Quantos jogos de alto nível você faz no ano? Então são essas coisas que a gente tem que analisar. Lógico, se você tem por exemplo, a gente está num local distante de competição. Como é que a gente vai disputar competição contra São Paulo, contra Flamengo, A gente está distante. Por que essa disparidade? Por causa da localização geográfica também. Você acha que isso impacta? Influencia muito influencia custo. Você tem que estar viajando distante pra caramba, tem um custo alto essas viagens. Até porque não é toda competição que banca esse custo, né? É. Então, por exemplo, a gente tem o Campeonato Brasileiro do Sub-20. Puxa os times que jogam: São Paulo, Corinthians, Flamengo, Vasco. São basicamente as equipes que estão na Série A, né? Exatamente, os times de lá. Mas assim, nós temos ranking para estar jogando. O Sport tem, o Santa Cruz tem. Só que devido a essa disparidade, porque não existe, não tem como era no futebol, na Série B, na Série C, que existe as passagens, a alimentação, a hospedagem. Então assim, termina ficando muito difícil fazer. Então, o grande problema que eu enfrento é exatamente isso. É até onde é investimento e até onde é custo. Esse é o maior problema que a gente tem nas divisões de base. É o que você acabou citando, né? Porque essa diferença que tem referente é a questão até eu até concordo com você mesmo. Mas talvez tivesse um olhar diferenciado para a categoria de base, porque nós temos frutos aí que o Sport está rendendo bons frutos, o Náutico está rendendo bons frutos, o Santa, com a criação do CT, eu particularmente acredito que também, mesmo sem o CT, ele já revela jogadores. O Santa já revelou, né, na situação complicada. Sem CT já conseguiu revelar, imagine se tiver uma estrutura adequada. Boa, né? Então assim, o que eu sempre digo, por exemplo, tá aí o Vinícius Araújo do Flamengo. O Flamengo, um cara de 17 anos, recebeu 51 milhões de reais da primeira parcela. A primeira parcela de um garoto de 17 anos que vai jogar mais um ano aqui para depois ir para o Real Madrid B. Então assim, as pessoas que fazem futebol, elas têm que encarar que não é um custo, é investimento. É isso que eu brigo todo dia com as pessoas. E a gente se indispõe, mas é em prol do clube. É como o Danilo diz, futebol é negócio, né? E deixa de ser negócio, né? Para técnico de futebol administrar isso. Você tem o Vinícius Araújo na sua equipe. Como é lidar com toda essa situação? Porque tem jogador, o cara tá ali, já tá vendido pro Real Madrid, não quer colocar o pé numa dividida, aquilo tudo, aí o técnico tira, o cara não tá rendendo, aí o técnico é criticado. Como é que você administra isso? Isso é complicado pra caramba, né? Eu acho que foi ao contrário agora, né? Tinham que colocar o Vinícius Araújo. Agora tem que colocar o Vinícius Araújo. Tinham que colocar para expor mais a marca, para valorizar mais a marca. Entendeu? Se ele fizer um gol, esse gol vai passar durante um ano, né? O Zé Ricardo, por ter trabalhado no Sub-20 também, então ele conhece o jogador. Então é importante, ele fez um trabalho da Taça São Paulo, ganhou a Taça São Paulo pelo Flamengo, então ele conhece a garotada que está subindo todinha. Então fica fácil você colocar. O cara tem qualidade, eu acho que tem que depender do momento. O Flamengo é uma pressão enorme,
Entendeu? Quando tá ganhando é mais fácil colocar. É bom também, né? Entendeu? Ele Porque fez você coloca. Ele fez aquele jogo com que o Magrão pegou umas 2 bolas dele. Ele fez uma finalização que o Magrão Né? fez Foi um milagre, né? Foi. Porque você coloca os atletas em 2 questões. Uma, quando você não tem dinheiro para contratar. A outra é quando o time está bem e aí você lança o garoto. Quando está ganhando, fica mais fácil. Aí partindo para essa situação da parte financeira, Breno, quanto é que precisa-se divisão de base de um clube, não necessariamente no Náutico, mas como você está dentro do Náutico, quanto é que necessita para se manter a base, para formar esses jogadores? Qual o gasto que tem divisão de base de futebol? O maior custo é sempre com a alimentação. Você imagina uma concentração de 35 atletas, onde todo mundo Em fase de crescimento, toma desenvolvimento. café, almoça, janta e faz lanche. Você imagina. Então, o maior custo sempre é a alimentação. Né? Lógico que tem o que você investe em questão de salário, em encargos sociais. Eu acredito o seguinte, para você manter em um nível alto, eu acho que a ordem de grandeza entre 100 e 150 mil reais é um valor que você faz um excelente trabalho. Você falou em tomar café, a gente vai tomar café, dando outra paradinha rapidinho aqui. E tem assunto bem legal para a gente falar. Você abordou eu ia entrar nessa celeuma aí da questão dos gastos e também falarmos sobre agora o lado técnico do Thiago Farias. Tem clube pernambucano aí que a Série A2, quem sabe aí pintando boas oportunidades. É rápido, hein? Homenagem a Cláudio Tavares, o café, vamos para o nosso break.